Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo de número 44, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. O tema hoje, gradação das obsessões. Então, aqui ela pegou um parágrafo do livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, psicografia de Chico Xavier, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Evaldo Vieira, capítulo 16. Por que que eu menciono tudo? Para mostrar de fato que a matéria não é nossa. Nós estamos trabalhando em cima da matéria. Por isso, o respeito nosso para com Sueli, para com Chico, para com Valdo Vieira, né? Porque é um material de estudo. Nós temos o direito de usar todo o material que existe aqui na Terra, desde que mencionamos os autores. Não custa nada. Às vezes a vaidade, né, não permite a pessoa de mencionar os autores, os responsáveis por aquela matéria. Não, nós aqui mencionamos tudo. É uma questão de ética, de respeito, né? Se nos encontramos nessa doutrina, nós temos que fazer valer, de fato, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente estuda, nós temos que fazer valer. Então, nesse parágrafo aqui do mecanismo da mediunidade, Sueli escolheu esse tópico aqui, olha só para você ver. André Luiz, ele diz assim: é assim que somos, por vezes, loucos temporários. Loucos temporários. É assim que somos, por vezes, loucos temporários. Porque tudo é temporário. Se engana aquele que pensa que aqui no corpo físico ele permanecerá no poder por toda a eternidade. Por exemplo, eu sou um rei, né? Tenho uma coroa na cabeça. Então eu mando e desmando por toda a eternidade. Ignorância de quem pensar assim. Todos nós nos encontramos aqui num processo temporário. Então por isso que André Luiz assim começa dizendo: é assim que somos, por vezes loucos temporários, grandes obsidiados de alguns minutos, grandes obsidiados de alguns minutos. Isso é muito interessante. Grandes obsidiados de alguns minutos. Olha que profundo. Temos o hábito de dizer que 80 ou 90 anos no cronômetro divino, esse 80 ou 90 anos não tem nem um termo assim adequado que possamos expressar para identificá-lo. 80, 90 anos.
Mas vamos pensar da seguinte forma. Pisque os olhos. Pronto, já passou 100 anos. Então, uma existência de 80, 90 anos, vamos pensar que seria o mesmo que um piscar de olhos. Pá, pronto. Alienados mentais em marcadas circunstâncias de lugar ou de tempo. Nossa, que maravilha! Alienados mentais em marcadas circunstâncias de lugar e de tempo. Hoje nós não nos encontramos onde nós nos encontramos? Sim. Você, onde você se encontra, eu, onde eu me encontro. Hoje nós nos encontramos onde nós nos encontramos, não é? Só que nas existências passadas não estivemos no lugar onde hoje nós nos encontramos. Devido à pluralidade das existências. Devido à pluralidade das existências. Eu mesmo, por exemplo, pode me chamar de louco porque eu não tomei meu Rivotril. Eu deixo para tomar na hora de dormir, né? Rivotril com Fenergan, com tudo quanto é coisa. Clonazepam, carbamazepina. Luiz, mas que isso? Ora, mas que tem? A gente aqui vai falando as coisas, né? Por exemplo, eu mesmo, quantos países já vivi aqui na Terra? Quantos países aqui na Terra reencarnei? Em vidas passadas? Vindo de outros planetas? Então hoje aqui me encontro. E na próxima existência? Onde eu vou parar? Se eu fizer por onde, é óbvio, retornarei aqui ao Brasil. Mas pode ter certeza, Cid, que eu não vou retornar aqui no bairro onde eu resido hoje. Eu não vou retornar com esse corpo horroroso. É brincadeira. Tem que agradecer muito a Deus o que nós temos. Então eu não vou retornar mais com essa aparência. Pode ser que eu retorne em corpo feminino, porque o espírito é unissex. De acordo com a necessidade, o espírito, ele aqui vem para cá, homem ou mulher, outro nome. Você acha que eu, em todas as minhas existências passadas, você acha que eu um dia já desfrutei do nome que eu tenho hoje? Jamais. Não, desculpa. A não ser uma vez em França, que eu tive sim esse nome, mas não sobrenome, apenas Louis, porque Louis é o mesmo que Luiz. Louis é em francês, Luiz é no nosso português aqui, né? Então, alienados mentais em marcadas circunstâncias de lugar ou de tempo, ou ainda doentes do raciocínio em crises periódicas, médios lastimáveis da desarmonia, pela nossa permanência longa em reflexos condicionados, condicionados
condicionados viciosos, adquirindo compromissos de grave teor nos atos menos felizes, adquirindo compromissos de grave teor nos atos menos felizes que praticamos. Semi-inconscientes, olha para você ver o estado do indivíduo, semi-inconsciente. Sugestionados uns pelos outros, Vemos aí as influências, as sugestões, as influenciações. Porquanto, perante a lei, a nossa vontade é responsável em todos os nossos problemas de sintonia. Perante a lei, a nossa vontade é responsável em todos os nossos problemas de sintonia. Perante a lei. Porque tudo encontra-se registrado em nossa consciência. Mecanismo da Mediunidade é de André Luiz, né? É através do Chico Xavier, André Luiz e Valdo Vieira. É um livro maravilhoso. Se você tem esse livro, procure no capítulo 16. Então, aqui, Sueli, ela aborda da seguinte forma. O problema da obsessão reside. Olha só para você ver. O problema da obsessão reside principalmente no estado de sutileza em que possa apresentar-se. Olha que profundidade. O problema da obsessão reside principalmente no estado de sutileza em que possa apresentar-se. Pois já tivemos a oportunidade de dizer isso aqui, que o processo é tão sutil e tão imperceptível que alguém chega e lhe diz assim: olha, você está sofrendo perseguições de obsessor. Aí você pega e fala para a pessoa assim: que prova você tem? Eu mesmo, vamos dizer assim, quer dizer você então que eu estou obsidiada. Eu não sou obsidiada. Nós temos que modificar isso aí. Eu estou obsidiada. Você está dizendo que eu estou obsidiada. Sim. Eu confesso a você que eu desconheço. Até porque eu nasci assim. Sou assim desde quando nasci. E eu vou morrer assim. Olha só para você ver. O processo é tão sutil e ele é tão imperceptível que a própria pessoa obsidiada, ela não consegue. Veja bem, gente, isso é muito sério. Ela não consegue assumir, ela não consegue perceber que está sendo influenciada negativamente. E também influenciada positivamente.
A pessoa não consegue. Tanto é que, por exemplo, você, vou usar dessa forma, só para você entender. Você pensa em atravessar uma rua. Vem um pensamento. Não atravessa. E você não atravessa naquele momento. Você olhou para baixo, olhou para cima. Durante aquele período, um carro desgovernado passou ali. Se você tivesse atravessado a rua, o carro tinha passado por cima de você. Mas você, por falta de conhecimento das leis de Deus, você diz assim: que sorte eu tive. Se eu tivesse atravessado a rua, eu teria morrido. O raio caiu 5 metros de distância de mim. Que sorte que eu tive! Que milagre! Né? Você vai atravessando embaixo de uma ponte, assim que você termina de atravessar, a ponte cai. Que sorte que eu tive! Você casa com um homem bilionário. Que sorte que eu tive. Com a mulher bilionária. Que sorte que eu tive. Não existe sorte. Como também não existe destino. Existe sim a lei de causa e efeito, ação e reação. Como nós já dissemos em outros vídeos, não existe bala perdida, existe bala certeira, onde o próprio indivíduo ele atrai. Então, naquele momento ali você não teve sorte, não existe sorte, não existe destino. Aquele pensamentinho que você teve antes de atravessar a ponte, antes de atravessar a rua, influência dos bons espíritos te induzindo, te dizendo: dá um tempo, espera um segundinho. Mas a pessoa, por falta de conhecimento, ela crê na sorte. Ela crê no destino. Ah, certo, não era o meu destino ter que passar por isso. Então existem as influências, tanto negativa quanto as influências positivas. Mas, vejamos, semelhante atrai semelhante. E pode ter certeza de que se você ali, embaixo daquela ponte, não recebe intuição nenhuma, porque às vezes você tinha que passar por aquela prova, por aquela expiação. Aí, os benfeitores espirituais, eles não interferem em nada. Porque tá na tua programação passar por aquele processo. Então, olha só. É preciso tomar bastante cuidado com esta questão. O problema da obsessão reside principalmente no estado de sutileza em que possa apresentar-se, de tal forma que não é detectada com facilidade, passando muitas vezes inteiramente despercebida.
Isso aqui nós vamos comentar nesse vídeo, nós vamos ainda iniciar o vídeo posterior. Eu posso dizer a você que até mesmo aqueles que trabalham na casa espírita séria, lá vem eu, né? Com casa espírita séria, oh meu Deus, não chego tanto que eu apanho. Até mesmo aquelas pessoas que trabalham na casa espírita séria, eles nunca que devem chegar e dizer àquelas pessoas que ali trabalham ou que estão chegando pela primeira vez, de que a pessoa está obsidiada. O encarnado não tem condições de dizer a outro encarnado que ele está obsidiado. Bom, Luiz, se o encarnado não está em condições, mesmo tendo o conhecimento que ele tem, então como diagnosticar, como fechar um diagnóstico de obsessão? Porque chega um momento que é preciso fechar um diagnóstico de obsessão. A casa espírita séria, por isso o nome Casa Espírita Séria, eles consultam o mentor espiritual daquela instituição, distante da presença do possível obsidiado. Distante, porque como já dissemos nos vídeos anteriores, é um crime permitir que o obsidiado participe dos trabalhos de desobsessão. É um crime. Então, distante, se reúne ali os médiuns, o presidente da casa espírita, o responsável ali pelos trabalhos de desobsessão, e ali, tendo em mãos uma caderneta com o nome de várias pessoas, o dirigente dos trabalhos interroga os mentores espirituais, os únicos que têm capacidade, conhecimento e condições de dizer se o paciente X ele encontra-se de fato sob a influência de algum obsessor ou não. Pois bem, o mentor espiritual da casa, ele orienta aquele grupo ali de que, de fato, a pessoa encontra sim sob a influência de alguns obsessores. E começa um tratamento espiritual com aqueles espíritos obsessores, mas o mesmo tratamento também com o obsidiado. Pode vir também o obsessor a dizer, o mentor a dizer, não, o caso dele não é um caso de obsessão, especificamente de obsessão. É um caso de esquizofrenia, é um caso de transtorno neurológico, encaminho a um psiquiatra. Por mais que, no princípio de todo transtorno,
há ali uma obsessão. Há ali a influência de algum espírito mau, de algum espírito maligno, mas os mentores espirituais, por terem mais conhecimento que os encarnados, eles orientam que aquele paciente primeiro deve iniciar um tratamento psiquiátrico, tratando as áreas neurológicas, tratando primeiramente o corpo físico, porque não é fácil detectar se o indivíduo encontra-se ou não sobre a influência de obsessores. Pois eu acho que você está obsidiado. Isso não tem resultado nenhum. Não é por aí que resolve o problema. Complica. Eu acho que você está sendo obsidiado, perturbado por 4 espíritos. Nossa, a pessoa sabe até quantos espíritos o outro tem? 5 espíritos. Ah, não, 2 espíritos. Mas pessoa sabida, né? Vamos para o próximo vídeo.